Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, o advogado Rogério Brandi. Secretário, muito obrigado por sua presença aqui. Eu já estava há alguns meses querendo conversar com você, porque você é o responsável por todas as obras, sobretudo as mais importantes do nosso Estado. É sob o seu comando a Secretaria, seguramente uma das mais importantes do governo estadual, que é a Secretaria de Infraestrutura e Obras. Então, muito obrigado por sua presença aqui. Boa noite, Mauro. Boa noite, o telespectador do Fala Baixada. Quero agradecer o convite de ter a oportunidade de estar aqui prestando contas à população fluminense dos projetos e das obras que a Secretaria de Infraestrutura e Obras está desenvolvendo hoje no estado do Rio de Janeiro. É um momento ímpar que o estado vive, com investimentos em todas as cidades. Hoje nós já temos cerca de 2 bilhões de obras já publicadas, só na Secretaria de Infraestrutura, e atingindo todos os municípios do estado. Dizer que é um grande desafio e uma grande honra poder suceder o deputado Max Lemos, o secretário anterior, que eu sucedi, e estar podendo dar continuidade aos projetos iniciados por ele. São projetos de infraestrutura, de construção de casas, reformas no programa Casa da Gente, com a orientação do governador Cláudio Castro, para que a gente ofereça uma melhor qualidade de vida ao cidadão fluminense, resgatar a autoestima que há muito tempo estava apagada na vida do cidadão fluminense. Ô, secretário, eu tocou num assunto que a gente fala muito aqui no nosso programa, que é o prestando contas, né? Acho que todo servidor público, e principalmente quem ocupa cargos relevantes como o seu, e os que são eleitos, sobretudo os que são eleitos, deveriam ter em mente isso, a palavra prestando contas sempre. E quando o senhor vem aqui no nosso programa e já começa falando da prestação de contas, já me remete a alguma pergunta que é com relação àquelas obras paradas, obras que transpassaram diversos governos e elas continuavam paradas. Na sua gestão e na gestão do seu antecessor, o deputado Max Lemos, as obras paradas foram efetivamente retomadas? Sim. Foi essa orientação do governador à época, do ex-secretário Max, e comigo não foi diferente. A orientação é que a gente retomasse esses passivos, né, que são investimentos públicos, é o dinheiro da população que está ali paralisado, sem estar oferecendo o efetivo efeito, né, a causa que é melhorar a qualidade de vida da população. Então, o governador determinou que esse passivo de obras fosse concluídos para que a gente pudesse entrar nas novas obras efetivas. Então, essa era a preocupação do governador. Para te dar um exemplo dessas obras paralisadas, né? Nós tínhamos o Hospital Oncológico em Friburgo, paralisado há muitos anos, e é um anseio da população daquela região toda, que hoje precisa vir aqui para a capital, onde os pacientes sofrem com esse deslocamento, né, essa ida e volta. Às vezes gastam o dia todo de viagem e num quadro de sofrimento, né, que o paciente está sofrendo, então ele tem que se deslocar, inteira, né? A família inteira tem que acompanhar. Então, em breve, a gente vai estar entregando para a população de Friburgo e para a região esse hospital que vai melhorar a dignidade desses pacientes e também das famílias. Nós temos o teleférico, que a gente já está em fase das obras civis, a estação de Bom Sucesso já em fase final de entrega, onde a gente vai poder entregar para a Poma, que é a empresa que produz os equipamentos e vai instalar esses equipamentos, para ela poder iniciar a modernização nessas estações. Eu só acho que essa conclusão, o efetivo funcionamento dessa obra grande ali, que é o teleférico, a população pode receber essa boa notícia para quando? A gente vai iniciar a modernização assim que a estação de Bom Sucesso estiver pronta, e para o próximo ano a gente vai estar entregando o equipamento já para a população poder usar.
Secretário, eu queria te fazer uma pergunta, porque você sabe, nós já estamos aí nessa vida política, nesse acompanhamento do comportamento dos nossos eleitos, sejam eles vereadores, governadores, presidentes, deputados e tal, senadores. Mas a gente olha aqui no nosso estado, em governos não tão distantes, a discriminação de prefeitos, por exemplo, eleitos não sendo do partido do governador, ou que não tem a simpatia do chefe do executivo estadual. Eles são recebidos pelos secretários, mas não atendidos nas suas demandas. Como é que é o seu jeito de administrar a CEINFRA? A gente segue o modelo que já vinha sendo realizado pelo ex-secretário, hoje o deputado Max Lemos, que é uma determinação do governador Cláudio Castro, que tem uma sensibilidade muito grande e entende que isso é fundamental para aproximar as prefeituras do governo, do Estado, e ele entende que quem tem a real sensibilidade e sabe a importância de onde o investimento precisa ser feito é o prefeito, é a cidade. Até então, o governo oferecia as obras e determinava onde seriam aplicados esses recursos. Com a gestão do governador Cláudio Castro, o prefeito diz qual é a sua necessidade e, a partir disso, a gente desenvolve os projetos para poder aplicar o recurso. Independente de partido, de opção política? A orientação é atender a todos, a gente atende a todos, discute todos os projetos e hoje a gente já pode, já está atendendo todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Todos os 92 todos, municípios? Sem distinção. Em relação à nossa Baixada Fluminense, são municípios maiores, de densidade demográfica grandiosas, e existe um passivo grande de intervenção positiva do Estado, né? Com obras mais estruturantes, necessárias para a população. Na Baixada Fluminense, os municípios onde a CEINFRA, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, tem atuado mais decisivamente na melhoria da condição de vida da população, em parceria com os prefeitos, o poder político local. Quais o senhor considera assim, de maiores significados? Sim, a Baixada Fluminense é uma região muito populosa, né? Uma região que necessita de maiores investimentos, que merece uma atenção especial, tendo em vista justamente essa densidade demográfica, que ao longo dos anos não recebeu os investimentos que deveria ter recebido. Atualmente a gente vive essa possibilidade de poder investir. Então, tanto nos investimentos de infraestrutura, a gente tem o programa Casa da Gente, que é o maior programa habitacional da história do Rio de Janeiro, implementado por orientação do governador Cláudio Castro, que contempla, além da construção de residências, também a reforma dos condomínios residenciais. Hoje a gente já tem obras em andamento, tanto na capital quanto na Baixada e alguns municípios no interior do estado. Essas intervenções têm contemplado também aquela região de São Gonçalo, que, quando eu olho assim, não sei se é a mesma opinião, se coincide com a sua, quando eu olho São Gonçalo, parece que São Gonçalo é a capital da Baixada. Os problemas são muito semelhantes, o senhor concorda? Concordo. São Gonçalo hoje já recebe investimento do Estado, além de outras secretarias do Estado, mas também da CEINFRA e da SEAB, que é a Companhia de Habitação do Estado, que já iniciou obras de reforma em diversos condomínios na região e ainda iniciará em novos. Tem ainda projetos que estão sendo concluídos para em breve a gente estar reformando mais outros conjuntos da cidade de São Gonçalo. Estou conversando aqui com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi. Secretário, ainda em relação a essa relação diferenciada, porque se inaugurou um outro jeito de se relacionar com o poder público municipal. Mas às vezes o senhor não encontra dificuldades na elaboração de projetos por parte dos municípios, e aí a CEINFRA tem condições de dar um assessoramento para as prefeituras? Tem tido algum momento necessidade disso acontecer? Com certeza, né? Foi bom se tocar nesse ponto que é muito importante. Nós temos municípios que têm a sua estrutura e conseguem desenvolver bem seus projetos,
outros municípios que não têm uma rapidez, uma entrega tão rápida. Nesses casos, a equipe técnica da CEINFRA auxilia para complementar esses projetos, para que isso possa sair de uma maneira mais adequada possível, mais correta possível e com a maior celeridade possível. Estou conversando com o secretário Rogério Brandi. Secretário, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor que no segundo bloco a gente pudesse falar da equipe que trabalha com o senhor lá na CEINFRA, né? Que eu recebi várias notícias que o senhor é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Rapidinho a gente volta. Morreu aos 84 anos Jô Soares. Desde julho, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Um dos maiores nomes da cultura nacional, Jô era apresentador, humorista, ator, escritor, diretor. Tinha uma grande lista de talentos. Na TV, se tornou um dos artistas favoritos dos telespectadores. Nos anos 60, se destacou como o mordomo Gordon, do humorístico Família Trapo, na TV Record. Você vai quebrar tudo! Milagre! Não, tá tudo colado. Em Vivo Gordo, na TV Globo, Jô Soares deu vida a dezenas de personagens com bordões lembrados até hoje. Esse problema a gente resolve da seguinte maneira. Não é certo! Que é isso? Sois rei! Sois rei! Não, majestade. Então quem resolve os problemas do rei não sou eu! A carreira de entrevistador começou no SBT, com a estreia de Jô Soares 11h30. Ele sabe tudo de samba! Vou conversar com Zeca Pagodinho. Vem aqui! Em 2000, levou seu talk show para a TV Globo, onde seguiu até 2016. Te adoro. Eu também, te adoro muito. A gente ouvir essas coisas é que tira um fôlego. Um beijo do gordo. Tchau. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, 60 na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o advogado Rogério Brandi, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Essa secretaria, que foi... já existia a Secretaria de Obras, mas ela foi turbinada, né, diria assim, no governo Cláudio Castro. Sim. E no passado,
o próprio governante estadual e os secretários dizia que não haviam recursos. Faltava recurso para obras, faltava recurso para reformas. No item reformas, que o senhor falou de conjuntas habitacionais, incluem também reformas de delegacias, de quartéis da Polícia Militar, não é isso? Reforma de presídios, que há muito tempo não era feito. Isso fazia. Não é verdade? Verdade. Então, a pergunta é, agora existe recursos? São os recursos da SEDAI que estão sendo usados, é isso? Na verdade, são frutos de uma boa gestão, né? Sim. Os recursos hoje utilizados são frutos de uma economia de gestão e uma boa gestão realizada pela equipe técnica do governo do Estado, que está proporcionando hoje que a gente consiga realizar essas ações que há muitos anos não se fazia. Como você citou aí, a reforma dos batalhões da Polícia Militar, a reforma das delegacias, e a gente hoje já está podendo iniciar em algumas unidades penitenciárias, que há muito não se fazia. Então, esse recurso é fruto da boa gestão da economia. E ainda não se entrou efetivamente no recurso da SEDAI, como alguns pensam, né? Efetivamente é a boa gestão. Não tem dinheiro da SEDAI ainda não. Sendo usado ainda, né? Ainda não. Agora, secretário, quando uma secretaria como a sua, como o governo do Estado, tem um olhar para a recuperação das unidades prisionais, o senhor concorda que o governo está tendo um olhar necessário para o apenado? Porque o sujeito, quando já é condenado, quando ele chega a ser condenado, ele vai para a unidade prisional para cumprir a pena, não é para estar no lugar promíscuo ou no lugar de contaminação de doenças, como a gente vê em muitos presídios pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Não é uma demonstração do governo do respeito ao ser humano? Com certeza, né? O governador Cláudio Castro é uma pessoa que tem essa sensibilidade. A secretária Rosa, com quem eu tenho me reunido algumas vezes para tratar das ações, das reformas nas penitenciárias, tem se preocupado muito em relação a isso, com a dignidade do preso, na maneira que o preso é tratado, tanto do momento da chegada até o momento do cumprimento da sua pena. A equipe técnica, a todo momento, tem essa preocupação e a gente pode transmitir aqui com toda segurança que é um novo momento, é um governo de sensibilidade que se preocupa com a população e também com o apenado, que é um ser humano e que merece toda atenção e respeito. Secretário, eu queria falar um pouco sobre as obras em Petrópolis, que a cidade foi... Já havia conversado sobre esse assunto com o ex-secretário Max, né, o deputado Max Lemos, aqui no Fala Baixada, mas queria saber do senhor, as obras estão 100% retomadas em Petrópolis, que houve parecia uma desconfiança de que as obras em algum momento, como era costume em governos do passado, né, em muitos casos, não é só aqui do Rio não, Brasil afora, o governo federal tem obras abandonadas, governos estaduais obras e governos municipais também, mas havia uma desconfiança em Petrópolis diante daquele acidente, né, que causou centenas de vítimas, que as obras iriam ser paralisadas. Hoje, qual é o percentual de obras em andamento, efetivamente em andamento na cidade de Petrópolis? Nós não temos obras paralisadas. Todas as nossas obras estão em andamento. Nenhuma paralisada? Nenhuma paralisada. Pelo contrário, nós tínhamos uma demanda ainda das chuvas de 2011, que é a entrega de unidades habitacionais. Isso já foi retomado e os projetos já estão sendo concluídos para o início da construção dessas casas, que eram demandas de 2011. As obras causadas agora pelas chuvas de fevereiro e março estão a pleno vapor, que são as encostas. O túnel extravasou, que havia uma sentença judicial determinando que as obras iniciassem no dia 2 de agosto. Os técnicos conseguiram se antecipar a essa data, né, que tinha até uma imposição de multas, mas felizmente a gente conseguiu se antecipar e entregar o início dessas obras agora, antecedendo a data determinada pela Justiça. Então nós temos obras de encostas já em andamento
e outros projetos que em breve já estarão em andamento também. Nós teremos aproximadamente 10 obras de encostas em execução na cidade de Petrópolis. Já estamos reformando todos os conjuntos habitacionais, então já estamos atendendo a esses conjuntos. Já estamos reformando o batalhão da polícia e a delegacia. Então é o governo se fazendo presente e cumprindo sua função com toda a responsabilidade e atenção que o governador Cláudio Castro determinou. Sabe o que a ideia que ficou, pelo menos na minha cabeça, é que as obras só foram reativadas, né, depois da decisão judicial, quando isso não é verdade. Houve uma decisão judicial estabelecendo um dia, uma data limite, mas a CEINFRA retomou as obras antes da... Isso, quando existe a decisão é muito divulgada, mas quando a autoridade pública, né, o governo do Estado, a Secretaria de Estado, retoma antes do prazo estabelecido pela Justiça, isso pouco é falado, né, secretário? A gente precisa esclarecer aqui, né, porque a população tem um anseio de ver a obra começar, né? Cada um tem a sua necessidade, a sua angústia e precisa que aquilo funcione e comece rápido. Só que a burocracia existe, ela precisa ser superada, a gente não pode se sobrepor às etapas processuais, todas elas precisam ser cumpridas, e mesmo num processo emergencial, quando se pensa que ela não vai ser licitada, mas o rigor de uma obra emergencial, ele é igual ou superior a uma obra que será licitada. E todo o empenho da equipe, que se dedicou diuturnamente para que isso pudesse acontecer, e finalmente a gente conseguiu se antecipar à data determinada pela Justiça. Isso foi um grande passo, foi uma grande vitória para a população de Petrópolis. Secretário, eu queria pedir licença por alguns minutos para o nosso próximo intervalo e propor que nós prometemos falar sobre a sua equipe e acabamos não falando, o senhor falou agora bem rapidamente, falar um pouco mais da formação da sua equipe de trabalho lá na CEINFRA e também perguntar ao senhor se essas providências tomadas lá em Petrópolis, esse acidente acontecido lá, essa desgraceira toda lá que aconteceu em razão, boa parte de negligência pública na cidade, e anos de negligência, pode ser tomada também como uma lição para outros municípios do nosso estado. Vou perguntar tudo isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando com o secretário Rogério Brandi. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com Rogério Brandi,
secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Secretário, com relação àquela catástrofe lá em Petrópolis, você acha que a gente pode tirar, todos nós, né, autoridades e a população também, como lição para outros municípios, como forma de prevenir, sobretudo, ocupações irregulares? Com certeza, né? Isso foi um aprendizado. A gente sai desse momento com os conceitos bem mais aprimorados e evoluídos, né? A gente entende que as ocupações, se elas forem mais contidas nesses acidentes, a gente teria um número bem reduzido, né, de vítimas, apesar do que a gente entende como causa do problema, foi um volume muito grande, né, de chuvas que ocorreu na cabeceira desses morros e poderia destruir qualquer tipo de construção. Na cabeceira como? Acima das construções? Acima das construções. Então, todo esse acidente, ele levaria não só as construções mais simples, mas também qualquer tipo de construção, como aconteceu em alguns pontos de Petrópolis, em bairros de classe média, que mesmo assim foram atingidos e causou vítimas. Mas se o poder público puder conter a ocupação desordenada, nessas situações nós teremos um resultado menos catastrófico. Sim. Na sua opinião, as prefeituras podem dispor para a população, por exemplo, a pessoa que tem lá uma ocupação irregular, um acompanhamento de engenheiros, de arquitetos, não faz aqui, faz desse lado, isso vai minimizando, vai tendo um olhar mais detido e preventivo diante de desastres como esse? Sim, isso é fundamental. Isso pode ser trabalhado até a nível de educação nas escolas, para as crianças, se as crianças multiplicarem isso nas suas casas. Mas isso também nos leva a uma responsabilidade nossa, enquanto governo, de oferecer moradias dignas para as famílias, que é o que o governador Cláudio Castro implementou agora no programa Casa da Gente, e as reformas também nos conjuntos e nas residências já existentes. Secretário, quando a gente fala assim de construções, de casas populares, não sei o quê, nesse período eleitoral, não fica parecendo apelação de campanha eleitoral de governo, ou do governador, não fica parecendo? Isso já é um programa já sendo executado, já em execução. Não, pelo contrário, né? Esse déficit habitacional, ele já vem de muitos anos. E o governo não consegue acompanhar, não consegue atender essa demanda. Tanto que o programa Casa da Gente, ele tem uma previsão de 5 anos de investimento. Ele não se restringe unicamente a um ano eleitoral. A demonstração de que há uma preocupação do governador em minimizar esse déficit habitacional no Estado é que esse programa contempla um prazo de 5 anos. Então ele deixa de ser um programa de governo para ser um programa de Estado, é isso? Exatamente. Essa é a intenção do governador quando determinou a criação do projeto Casa da Gente. Secretário, eu queria lhe perguntar se a secretaria, os seus subsecretários, com vários departamentos, tem braço suficiente para atender todas essas demandas que não se restringem mais à capital, muito menos à região metropolitana, mas o estado inteiro? As equipes hoje estão formadas por profissionais de qualidade. Nós temos a Subsecretaria de Urbanismo, a Subsecretaria de Obras e a Subsecretaria de Habitação. Cada secretaria dessa cuidou da contratação de profissionais para poder acelerar esses projetos. E hoje a gente conta também com o apoio dos municípios, que com suas equipes, os municípios que têm capacidade de produzir os projetos já enviam alguma coisa já um pouco mais adiantada, e os pequenos municípios que não têm tanta estrutura, a gente desenvolve totalmente pela Secretaria de Infraestrutura. Mas, graças à capacidade e à competência desses técnicos, a gente tem atingido um nível de qualidade e de velocidade muito positivo.
tem um incentivo maior, né, quando você vê diante da necessidade mesmo, né? Porque um amigo meu tem costume de falar o seguinte: o Estado, né, parece que foi inventado para não dar certo. O Estado, que eu digo, é o Estado, pode ser o Estado municipal ou federal, né? O Estado de modo geral. A impressão que a gente tem é que tudo que o Estado põe a mão é para não dar certo. O senhor está defendendo a inversão disso. É isso? Exatamente. O governador Cláudio Castro assumiu o governo há 23 meses, aproximadamente, e ele provou que a gestão pública tem como funcionar bem. Então, em vários segmentos do Estado, várias secretarias, ele tem implementado a sua marca de sensibilidade e preocupação com a população e de oferecer um serviço que possa satisfazer e levantar a autoestima da população, que há muitos anos estava bem baixa, né? Deixa eu falar uma coisa que eu tive a oportunidade de presenciar. Tenho ainda, e o senhor muito mais, que está no comando da CINFRA. Ali na sua secretaria tem profissionais super valiosos, né? Mas que já estão há 20, 30 anos lá. Tem gente que já se aposentou e continua lá. E o senhor deu um gás a mais nessa gente, foi isso? A gente contratou aceleradoras como a PUC, como a UERJ, para poder ajudar na aceleração desses projetos. Sim. Então, com a experiência desses profissionais que você citou aí, que já estão com uma idade avançada, mas detêm o conhecimento, detêm uma memória boa sobre os projetos, sobre as necessidades, essa união, né, dos jovens que chegaram com esses profissionais mais experientes está dando aí a fórmula do sucesso nesses projetos e nessas obras do Estado. Secretário, queria pedir licença ao senhor para mais um intervalo, nosso último intervalo, propor que a gente possa falar. Eu queria saber, uma curiosidade minha pessoal, e imagino que de muita gente também, de onde vem esse seu jeito de administrar ouvindo, né, ouvindo o funcionário, ouvindo a população, e se o senhor considera fundamental esse jeito de ouvir primeiro as pessoas, ouvir o morador, ouvir as pessoas que estão lá diante de muitas necessidades e muitos problemas, sérios problemas. Vou perguntar isso para o secretário daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu.
Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o advogado Rogério Brandi, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Secretário, esse seu jeito, né, de gerenciar, de comandar, não só aqui na Secretaria de Infraestrutura, o senhor já fez isso na cidade de Queimados, que é a cidade que o senhor nasceu e vive. Vem de onde esse seu jeito ouvinte? Eu tive a oportunidade de ser secretário de Serviços Públicos em Queimados, na gestão do prefeito Max, à época, né, por 2 mandatos. E é uma secretaria que você cuida dos problemas diretos da população, né, da rotina da população. Então a gente cuida de esgoto, cuida do lixo, cuida do cemitério. Da lama, né? Da lama. Então a gente tem que ouvir as pessoas, tem que receber as pessoas, estar próximo dessas pessoas, porque eles têm suas angústias, suas necessidades e precisam ser atendidos e ouvidos. E isso não é diferente no Estado. O governador tem demonstrado isso também, quando atende os prefeitos, quando está na rua e ouve a população e abraça a população para poder receber essa energia que a população precisa para poder se aproximar do governante. Queimados é uma cidade da Baixada Fluminense que tem muitas dificuldades e eu tive a oportunidade de aprender muito, onde a gente atendia diariamente a população, atendia as associações e o contato com a equipe de trabalho também era muito presente. Então a gente iniciava a rotina muito cedo e o contato com todos os servidores da secretaria era diário. E isso fez com que a gente aprendesse a ouvir e entender como se comunicar bem com a população e ouvir essas angústias e poder transformar isso em um trabalho que amenize esse sofrimento. Então a gente consegue entender que é importante ouvir essas demandas de uma forma muito atenciosa. Muitas vezes a ideia de governo é de fazer uma determinada ação ali num bairro e depois de ouvir a população, o senhor muda a intenção e não faz aquilo que pretendia enquanto governo fazer, e aí vale a vontade da população do bairro, da região? Isso é importante, isso a gente já está executando. Sim. Na gestão do Estado. E na cidade funciona assim também, né? O morador ele conhece as reais necessidades, o que é mais importante. E por incrível que pareça, quando a gente ouve o morador, ele consegue identificar problemas que às vezes o técnico não consegue alcançar. Mas ele, enquanto morador e vive aquela dificuldade, ele consegue nos ajudar a desenvolver melhor os projetos e executar essas ações de uma maneira mais eficiente e mais rápida para suavizar os problemas. Secretário, nosso programa está terminando. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Fala Baixada. E eu pude observar um jeito psicólogo, né, de gestão, né? Porque quando ouve a população, o gestor passa a ser também um pouco psicólogo. Na verdade é essa, né? É verdade. Eu estou muito agradecido, muito honrado em recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada, viu? Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que é uma honra para mim, como morador da Baixada Fluminense, estar podendo ter a oportunidade de viver esse momento ímpar que o Estado está podendo de levar investimentos e melhorar a qualidade de vida do cidadão fluminense. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até segunda.